Dia 14. Quando Deus parece distante. Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. Isaías 8:17. Deus é real, não importa como você se sinta. É fácil adorar a Deus quando as coisas estão bem, quando Ele provê comida, amigos, família, saúde, situações felizes. Mas os acasos nem sempre são agradáveis. Quando isso acontece, como você adora a Deus? O que você faz quando o Senhor parece estar a milhões de quilômetros? A mais profunda adoração é louvar a Deus apesar da dor, dar graças durante a provação, manter a confiança nele em meio à tentação, render-se a ele durante o sofrimento e amá-lo quando ele parece distante. Em geral, as amizades são testadas pela separação ou pelo silêncio. Ou você é separado pelas distâncias físicas ou está impossibilitado de se comunicar. Na sua amizade com Deus, nem sempre você se sentirá próximo dele. Philip Anselm observa sabiamente: todo relacionamento passa por períodos de proximidade e distanciamento. E no relacionamento com Deus, por mais íntimo que seja, o pêndulo vai oscilar de um lado para o outro. É aí que a adoração fica difícil. Para amadurecer a sua amizade, Deus irá testá-lo com períodos de aparente separação. Momentos em que se tem o sentimento de que fomos abandonados ou esquecidos por Deus. Pense além da impressão de que Deus está a quilômetros de distância. João da Cruz referia-se a esses dias de deserto espiritual, dúvida e distanciamento de Deus como a noite escura da alma. R. Nouwen chamava-o de o ministério da ausência. Por sua vez, A. W. Tozer nominava-os o ministério da noite. Outros o mencionam como o inverno do coração. Com exceção de Jesus, Davi foi provavelmente quem manteve uma amizade mais íntima com Deus. O Senhor teve prazer em chamá-lo homem segundo o meu coração. 1 Samuel 13:14, Atos 13:22. Apesar disso, Davi frequentemente reclamava da aparente ausência de Deus. Ó Eterno, estás me evitando? Onde estás quando preciso de ti? Salmos 10:1. Por que te esquecestes de mim? Por que estás tão distante? Por que ignora os meus pedidos de socorro? Salmos 22:1. Por que me abandonastes? Salmos 43:2. Salmos 44:23. Salmos 74:11. Salmos 88:14. Salmos 89:49. É óbvio que Deus não abandonara realmente Davi, assim como não abandona você. Ele prometeu várias vezes jamais nos abandonar ou rejeitar. Deuteronômio 31:8, Salmos 37:28, João 14:16-18, Hebreus 13:5. Mas Deus não prometeu: você sempre sentirá a minha presença. Aliás, Deus reconhece que algumas vezes esconde a face de nós. Isaías 45:15. Há momentos em que ele parece ter desaparecido de nossa vida em pleno combate. Floyd McClung descreve o que acontece. Certo dia, você acorda e percebe que todas as suas sensações e comunhões espirituais se foram. Você ora, mas nada acontece. Repreende o diabo, mas isso não muda nada. Faz exercícios espirituais, seus amigos oram por você. Você confessa todo o pecado que consegue imaginar e então sai por aí pedindo perdão a todos que conhece. Jejua e nada ainda. Então, começa a se perguntar: quanto tempo essa escuridão espiritual irá durar? Dias? Semanas? Meses? Será que ela vai acabar? Você tem a impressão de que as suas orações simplesmente batem no teto e voltam. Em absoluto desespero você grita: qual é o meu problema?
A verdade é que não há nada de errado com você. Trata-se de uma parte da aprovação e do amadurecimento de sua amizade com Deus. Todo cristão passa por isso pelo menos uma vez, geralmente várias vezes. É doloroso, perturbador, mas absolutamente vital para o desenvolvimento da sua fé. Ter consciência disso deu esperança a Jó no momento em que ele não podia sentir a presença de Deus em sua vida. Ele declarou: vou para o Oriente, mas lá ele não está. Vou para o Ocidente e não consigo encontrá-lo. Não o vejo no Norte, pois se esconde. Volto-me para o Sul, mas não consigo achá-lo. Contudo, ele conhece o caminho por onde ando, e quando me puser à prova, como ouro a passar pelo fogo, ele me declarará inocente. Jó 23, 8-10. Quando Deus parece distante, você pode pensar que ele está zangado ou está punindo por algum pecado. De fato, o pecado realmente prejudica a nossa amizade com Deus. Entristecemos o Espírito Santo e sufocamos o nosso relacionamento com Ele quando desobedecemos a Deus e entramos em conflito com alguém. Excedemos-nos no número de atividade, criamos vínculos de amizade com o mundo e assim por diante. Salmos 51, Jeremias 2:32, Efésios 4:29-30, 1 Coríntios 8:12, 1 Tessalonicenses 5:19, Tiago 4:4. Contudo, frequentemente, esses sentimentos de abandono e afastamento de Deus não têm nenhuma relação com o pecado. É um teste de fé que todos devemos enfrentar. Será que você continuará a amar, obedecer e adorar a Deus e confiar nele mesmo quando não sente sua presença, nem há evidências visíveis da ação de Deus na sua vida? Nos dias de hoje, o erro mais comum que os cristãos cometem ao adorar é buscar uma experiência ao invés de buscar a Deus. Eles buscam sensações e, se elas ocorrem, concluem que foram bem-sucedidos na adoração. Errado. Na realidade, Deus em geral afasta as nossas sensações para não dependermos delas. Buscar uma sensação, mesmo a sensação de proximidade com Cristo, não é adoração. Quando você é um novo cristão, Deus permite que você sinta muitas emoções que confirmam a sua fé e frequentemente responde às orações mais imaturas e egoístas. Tudo para que você saiba que Ele existe. Mas à medida que você cresce na fé, Ele irá emancipá-lo dessas emoções. A onipresença de Deus e a manifestação da sua presença são coisas diferentes. Uma é um fato, a outra é frequentemente uma sensação. Deus está sempre presente, mesmo que você não perceba a sua presença. E a presença divina é profunda demais para ser medida por uma simples emoção. Sim, Deus quer que você sinta a presença dele, mas está mais interessado em que você confie nele, não tanto que o sinta. Fé, não sentimentos. É o que agrada a Deus. As situações em que mais põe a nossa fé à prova são aquelas em que a vida nos desaponta e não conseguimos encontrar Deus. Isso aconteceu com Jó. Em um único dia ele perdeu tudo: família, negócio, saúde e todos os seus bens. E o que é pior, ao longo de 37 capítulos do livro, Deus não diz absolutamente nada. Como louvar a Deus quando você não compreende o que está acontecendo em sua vida e Deus se mantém em silêncio? Como permanecer em comunhão em meio a uma crise se não há nenhum contato? Como manter os olhos em Jesus quando eles estão cheios de lágrimas? Faça o que Jó fez. Então, prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó 1, 20 e 21. Diga a Deus exatamente como você se sente.
Derrame o seu coração perante Ele. Descarregue todos os seus sentimentos. Jó fez isso. Não posso ficar calado, estou aflito, tenho de falar. Preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura. Jó 7:11. Quando Deus lhe pareceu distante, ele clamou: como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. Jó 29:4. Deus pode lidar com suas incertezas, sua raiva, seu sofrimento, sua confusão e suas indagações. Você sabia que admitir o seu desespero para Deus pode ser uma declaração de fé? Confiando em Deus e sentindo desespero ao mesmo tempo, Davi escreveu: Cri, por isso falei. Estou completamente arruinado. Salmos 116:10. Parece uma contradição confiar em Deus e sentir-se destruído. A franqueza de Davi, na verdade, revela uma fé profunda. Em primeiro lugar, ele acreditava em Deus. Em segundo lugar, ele acreditava que o Senhor ouviria a sua oração. Em terceiro lugar, ele acreditava que Deus lhe permitia expor todos os sentimentos e ainda assim o amaria. Concentre-se no Deus imutável. Independentemente das circunstâncias e de como esteja se sentindo, apegue-se ao caráter imutável de Deus. Lembre-se daquilo que é eternamente verdadeiro a respeito dele. Deus é bom, ele me ama, está comigo, sabe pelo que eu estou passando, preocupa-se comigo e tem um bom plano para a minha vida. Assim disse V. Reinhard Edmond. Nunca duvide na escuridão do que Deus lhe disse na luz. Quando a vida de Jó veio abaixo sobre o silêncio de Deus, o patriarca ainda achou os seguintes motivos para louvá-lo. Ele é bom e amoroso. Jó 10:12. Ele é todo-poderoso. Jó 37:5. 23:42:2. Ele repara em cada detalhe da minha vida. Jó 23:10, 31:4. Ele está no controle. Jó 23:10, 31:4. Ele tem um plano para a minha vida. Jó 23:14. Ele vai me salvar. Jó 19:25. Confie que Deus cumprirá o que prometeu. Em tempos de deserto espiritual, você deve confiar pacientemente nas promessas de Deus, não nas próprias emoções. Procure entender que Ele o está levando a um nível mais profundo de maturidade. A amizade baseada em emoções é frívola. Então, não fique preocupado com os problemas. As circunstâncias não podem mudar o caráter de Deus. A graça do Senhor ainda é abundante. Ele ainda cuida de você, mesmo quando você não pode senti-lo. Na ausência de circunstâncias, Jó se apegou à palavra de Deus. Ele disse: Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Jó 23:12. Essa confiança na palavra de Deus fez com que Jó permanecesse fiel, ainda que nada fizesse sentido. Sua fé se manteve forte em meio à dor. Deus pode até me matar, mas ainda assim confiarei nele. Jó 13:15. Quando você se sente abandonado por Deus e ainda assim o mantém a confiança nele, significa que você o está adorando da maneira mais profunda, apesar de ter sentimentos conturbados. Lembre-se do que Deus já fez por você. Se Deus nunca tivesse feito nada por você, Ele ainda mereceria seu louvor ininterrupto por toda a vida, por causa do que Cristo fez por você na cruz. O Filho de Deus morreu por você. Esse é o maior de todos os motivos para adorar a Deus. Infelizmente, esquecemos os detalhes cruéis e torturantes do sacrifício que Jesus fez ao nosso favor. A familiaridade gera complacência,
Mesmo antes da crucificação, o Filho de Deus foi desnudado, espancado até ficar quase irreconhecível, açoitado, ridicularizado e escarnecido, coroado com espinhos e cuspido de forma humilhante, ultrajado e ridicularizado por homens cruéis. Ele foi tratado pior que um animal. Então, quase inconsciente pela perda de sangue, foi forçado a arrastar uma cruz colina acima. Foi pregado nela e deixado para morrer em lenta e excruciante agonia. Enquanto seu sangue escorria, escarnecedores ao seu redor gritavam-lhe insultos, rindo-se da afirmação de que era Deus. Em seguida, pelo fato de Jesus ter assumido a culpa pelos pecados de toda a humanidade, Deus desviou os olhos daquela horrível visão. E Jesus gritou em total desespero: meu Deus, por que me abandonastes? Jesus poderia ter se salvado, mas assim não poderia salvar você. Palavras não podem descrever as trevas daquele momento. Porque Deus permitiu e suportou tão medonho ato de crueldade? Por quê? Para que você fosse poupado da eternidade no inferno e pudesse compartilhar a glória divina para sempre. A Bíblia diz: em Cristo não havia pecados, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Jesus desistiu de todas as coisas para que você pudesse ter todas as coisas. Ele morreu para que você pudesse viver para sempre. Somente isso já é o suficiente para o nosso agradecimento e louvor contínuos, e justifica nunca mais se perguntar por que motivo devemos ser gratos. Dia 14. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: Deus é real, a despeito de como você se sente. Versículo para memorizar. Hebreus 13, 5. Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Pergunta para meditar: como faço para me concentrar na presença de Deus, especialmente quando Ele parece distante?